Rapaziada, na semana passada eu contei um pouco sobre como que eu estudava e quais foram as minhas técnicas de quando eu consegui meu primeiro trabalho na gringa, mas hoje eu queria contar a história da entrevista mais embaraçosa e da maior vergonha que eu já passei numa entrevista de emprego até hoje, e foi inclusive na talvez entrevista de emprego mais importante da minha vida e a que eu mais quis passar em toda a minha vida. Dando um contexto geral, há uns 2-3 anos atrás eu era muito viciado em xadrez, ainda assisto campeonato, jogo quase todo dia. E naquela época eu acompanhava muito um canal no YouTube chamado Gotham Chess, que é, por sua vez, o maior canal do YouTube de xadrez. Acho que até hoje no YouTube deve ser o que tem mais inscritos, o que mais tem visualização. Fazendo uma comparação meio besta, o cara é como se fosse o Galvão Bueno do xadrez, só que além de narrar, ele também joga bem pra caramba, tem vários cursos e coisas assim. E na época eu havia comprado um curso dele de xadrez e, enfim, eu fazia o curso dele normal, até que um dia, enquanto eu tava no meu e-mail, chegou um e-mail com o nome dele falando que ele tava recrutando programadores porque ele queria construir uma plataforma de ensino de xadrez online. Eu, na época, pensei, cara, essa é minha chance, imagine só eu trabalhando com meu ídolo supremo, o cara que narra xadrez bem pra caralho, que analisa xadrez bem pra caralho, que eu assisto quase todo dia no meu YouTube. Enfim, fiquei praticamente paralisado, mas prontamente escrevi um e-mail bonitinho falando que eu queria me candidatar, mandei meu currículo, escrevi uma cover letter, que geralmente essas empresas estrangeiras gostam de cover letter, então eu escrevi uma cover letter bem legalzinha e entrei em contato para se cadastrar no processo seletivo. Passou uns 2-3 dias e eu recebi a notícia de que eu estava aceito a participar do processo seletivo. Eu e mais ou menos 50 programadores íamos participar desse processo seletivo para construir a plataforma de ensino de xadrez que ele estava criando. E como primeira tarefa desse processo seletivo, eu precisava abrir um link e resolver algumas perguntas de algoritmo online, estilo LeetCode da vida. Fazia mais ou menos um ano que eu não participava de uma entrevista, então eu fiquei uns 2 dias estudando assim de madrugada, o dia inteiro, algoritmos, revisando tudo que eu já sabia, tudo que na verdade eu sabia uma vez, mas eu não lembrava mais muito bem. E enfim, tudo revisado, parti pra cima, fui fazer o teste. Bom, fiz o teste, eram umas 2-3 questões, nada muito complexo, eu diria que era um teste de algoritmo nível médio. Enfim, enviei e fiquei esperando. E depois uns 2-3 dias, esperando essa notícia, chegou pra mim que eu havia passado pra próxima fase. Chegou pra mim um e-mailzinho bonitinho, com um link no Calendly, onde eu poderia agendar a próxima entrevista, e seria a primeira entrevista face to face, conversando com alguém, a primeira call com alguém de verdade depois dessa entrevista. Desse teste de algoritmo até aqui, eles já tinham eliminado algumas pessoas, então se eu não me engano, nessa parte do processo seletivo tinha uns 15 programadores mais ou menos, e eu tava entre eles, então eu tava feliz pra caralho. E quando foi chegando próximo essa entrevista, eu fiquei pensando, cara, será que o Gotham Chess vai entrar nessa call? Será que vai entrar outra pessoa? Como será que vai ser? Eu tava nervoso, ansioso pra caramba. E bem, quando eu entrei na call, era um link do Zoom, e quando eu entrei, tava nada mais nada menos que o Gotham Chess na sala esperando pra falar comigo. E aí eu travei completamente, fazia mais ou menos uns 6 meses que eu já trabalhava pro exterior, e eu tava super nervoso, e mal conseguia conversar direito. Na época, eu acho que no inglês devia ser um nota 6, hoje em dia acho que ele é um nota 7,5, 8. Então, além de eu ter um inglês muito pior do que eu tenho hoje, eu ainda tava nervoso pra caramba, seria como se, sei lá, o Galvão Bueno entrasse numa reunião comigo. Enfim, eu tava lá, respondi todas as perguntas, tentei ser engraçado na medida do possível, tentei contar minha história, tentei explicar o porquê eu queria trabalhar muito com ele. Cara, fiz toda essa entrevista de 1 hora, foi um bate-papo bem genérico, onde ele me explicou o que eu queria fazer na plataforma e tudo mais, e, enfim, a gente conversou, e eu fiquei esperando mais uns 2 dias para ver qual que seria o retorno dele, para ver se eu ia ser selecionado para continuar nesse processo seletivo. Entre essa espera de um dia ao outro para ver se eu ia continuar no processo seletivo, eu mandei vários e-mails para ele, falando que eu queria muito participar do projeto, que eu gostava muito dele, que meu sonho era trabalhar com xadrez, que eu tava disposto. Na época eu trabalhava no GIF, e o GIF era uma empresa de renome, pertencia à Meta, pertencia ao Facebook, então eu tava num patamar assim legal, e eu mandei e-mail falando que eu estava disposto a sair para trabalhar com xadrez, que era algo que eu gostava, trabalhar com ele, que era um cara que eu admirava bastante, e ele acabou respondendo que eu iria então para a próxima fase, que seria aí sim uma entrevista técnica. Então eu já tinha passado do teste técnico, que era um teste de algoritmos genéricos, aí eu tinha passado na entrevista com o Gotham Chess, que era uma entrevista mais de personalidade, para entender meu momento no mercado, e aí eu ia pra entrevista de verdade
verdade, que era a entrevista técnica, a última final interview, que, se eu não me engano, tinha umas 5 pessoas que estavam nessa finaleira do processo seletivo comigo. E, cara, eu fiquei bem confiante, assim, porque eu pensei, mano, já passei pelo Gotham Chess, já passei pelo teste de algoritmo online, e agora eu vou só conversar tecnicamente. Tava bem confiante que eu era capaz de passar. Acabei nem preparando tanto quanto eu poderia ter me preparado. Fato é que eu entrei nessa entrevista com o programador parceiro do Gotham Chess, que ia ser o cara que ia liderar esse projeto que ele tava fazendo. No começo foi tudo tranquilo, eram algumas perguntas sobre front-end, era uma vaga específica, era full stack, mas com foco em front-end. Então tava tudo muito tranquilo, perguntas nada de outro mundo, até que chegou um momento que ele fez uma pergunta que eu entendi completamente errado. Deixa eu contextualizar vocês. Não sei se vocês já repararam, mas nas partidas de xadrez, os jogadores anotam os movimentos que eles estão fazendo em um caderninho. E isso é feito porque depois você consegue ter certeza do que foi jogado naquela partida e consegue ter um histórico de todas as partidas e saber quem ganhou, quem perdeu. E as pessoas no futuro conseguem usar isso como exemplo para analisar as próprias partidas e, enfim, estudarem, melhorarem. E isso fica lá nos anais dos databases enxadrísticos com todas as partidas. E o nome desse formato na web, nos bancos de dados, é PGN ou PGN. E esse é o formato mais importante. Então, por exemplo, se você entrar no chess.com, que é a plataforma mais famosa de xadrez hoje em dia, você vai entrar lá e você pode importar um PGN de uma partida que você fez com o teu priminho na sala da tua casa, e vai ser possível você colocar naquele tabuleiro online e tudo mais. Então, gravem essa informação que é muito importante. Enfim, existe esse formato chamado PGN, e na época o programador do Gotham Chess perguntou a minha opinião sobre como era estudar xadrez usando um PGN. E na época eu já estava usando a plataforma de cursos do Gotham Chess, e quando você fazia um curso de xadrez lá dentro, tinha um PNG com a foto da posição que você estava analisando, e você estudava baseado naquele PNG, naquela foto. E como eu estava nesse contexto do Gotham Chess e de estudar na plataforma dele e ser um projeto para construir uma plataforma de estudos de xadrez novas, e eu já tinha o curso dele, eu entendi que o cara perguntou o que eu achava de estudar com PNG, que é o famoso PNG, e não com PGN. Então eu fiquei mais ou menos uns 5 minutos explicando o porquê que eu achava uma bosta estudar com PNG, quando na verdade o cara queria saber a minha opinião estudando com PGN, que é completamente diferente, não faz o menor sentido. Isso não tem uma relação entre as duas coisas. Eu tava completamente maluco respondendo a pergunta igual um alucinado. Eu acho que o cara deve ter pensado que ou era muito burro, ou não entendia nada que ele tava falando, ou que eu só tava metendo louco e ele nem fazia a menor ideia de como que eu tinha chegado naquela etapa do processo seletivo. Fato é que na hora eu não percebi o que eu tava fazendo. Eu continuei respondendo como se ele estivesse perguntando de como era estudar em PNG e não em PGN. E eu fiquei o resto da entrevista inteira respondendo perguntas com isso na cabeça. Terminei essa entrevista, não entendi que eu tinha cometido essa gafe monstruosa, e depois, passou uns 3, 4 dias, eu não tinha recebido resposta nenhuma, então eu mandei uma mensagem falando que eu tava muito ansioso para receber a resposta, se eu tinha passado ou não, que eu tava muito afim de participar do projeto, e quando eu mandei esse e-mail, ele mandou um e-mail respondendo que eles tinham acabado de fechar com outro programador e não ia ser eu. Eles agradeceram que eu tinha participado do processo seletivo, mas que eles não seguiam comigo. E eu fiquei muito triste na época, eu fiquei sem assistir o canal do Gotham Chess por meses, porque eu ficava triste quando eu lembrava de não ter passado. E aí, alguns meses depois, eu tava refletindo sobre essa entrevista, assim, calmamente, sobre o que eu tinha feito errado, o que eu podia ter feito pra passar. E aí que eu me liguei, cara, que o cara tinha falado PGN e eu tinha entendido errado. Eu comecei a lembrar das respostas que eu tinha dado e comecei a lembrar que eu tava completamente alucinado nas respostas e que nada que eu respondi fez sentido. E que, na verdade, o cara tava certo em não me contratar, sendo que eu tinha respondido tudo errado. E aí eu lembro que eu tava com muita vergonha. E nessa época o Gotham Chess tava fazendo uma live, ele tava ao vivo na Twitch, e eu entrei na Twitch, mandei uma mensagem perguntando se ele lembrava de mim, e ele respondeu que lembrava. Ele falou, cara, lembro de você, lembro da entrevista que você fez, inclusive ficou até com vergonha de você mandando mensagem e tal, porque a gente acabou não te escolhendo e tudo mais, e eu acho que no leaderboard final, no ranking final, eu devo ter ficado entre o top 3, top 5 programadores que chegaram perto de passar na entrevista, mas eu acabei não passando, e cara, fiquei mais ou menos uns meses, assim, talvez até mais de um ano, sem assistir nada no YouTube do Gotham Chess, porque eu ficava super nervoso e ansioso quando eu lembrava que eu não tinha passado nessa entrevista, que eu queria tanto ter passado, e que, enfim, na minha cabeça eu tinha me dedicado bastante pra ter passado, mas hoje em dia quando eu lembro que eu cometi uma gafe que, meu Deus, ninguém me contrataria sabendo que eu tinha cometido essa gafe. Enfim, caras, essa é a história.
Não deixem que uma entrevista desmotive vocês ou que definam se você vai ou não dar certo no mercado de trabalho. Acontece, eu que na minha opinião sou um baita programador, passei por isso e me ferrei bastante, mas enfim, no final serve de aprendizado. E fica uma dica, né, cara? Se você não quer passar por isso, você pode contratar minha mentoria que eu posso ajudar você a evitar passar por esse tipo de problema. Enfim, pessoal, se você gostou dessa história, deixa um like, deixa um comentário se você passou por alguma vergonha desse nível em uma entrevista de emprego. Um abraço, um beijo e até!